Ora, vamos sentar e falamos sentados. Muito boa tarde a todos. Não está ligado? Como está o Fernando? Muito boa tarde a todos. Agradecemos a vossa presença, saudamos e estamos num magnífico local, um novo local, uma nova centralidade de Abrantes, para desfrutarem, para que o povo desfrute. Vamos dar início à Assembleia Comemorativa do 25 de Abril e eu convidava desde já para usar da palavra o Sr. Presidente da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Luís Valamatos. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e, na sua pessoa, aos membros da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes de junta, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, cumprimentar também todas as autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, a todos vós que decidiram vir aqui à nova Praça da Liberdade, a todos quando nos ouvem lá em casa, um agradecimento especial aos colaboradores do município que tornaram isto possível, também aos da autarquia de São Miguel e Rossio, e uma palavra também para a Associação de Pais da Escola de Rossio, que em bom tempo decidiu juntar-se a nós na comemoração deste dia histórico e único para Portugal. Queria, Sr. Presidente, dar-lhe as boas-vindas, dizer-lhe que nos 50 anos que comemoramos o poder autárquico local é a primeira vez que a Assembleia Municipal se realiza aqui na nossa comunidade, e dizer-lhe, lembrando aqui uma canção do grande Zeca Afonso, que com canções intemporais que nos deixou, dizia a dado momento: seja bem-vindo quem vier por bem. E por isso são muito bem-vindos aqui ao nosso território. Sr. Presidente, não me cabe a mim fazer nenhuma intervenção mais política, isso deixo para os membros da Assembleia e acredito que serão de excelência, como sempre, mas permita-me duas palavras. Uma palavra de reconhecimento a todos os autarcas que nestes 50 anos
permitiram chegar ao que nós somos hoje. Eu às vezes dou por mim a pensar o que seria Portugal sem as autarquias. As autarquias são de facto responsáveis pelo grande desenvolvimento que o país teve, mas isso deve-se a este dia único, que foi o 25 de abril de 1974. E vivemos momentos difíceis a nível global e é importante que nós possamos estar na Praça da Liberdade, mas em liberdade. E para isso temos que estar atentos, temos que falar com os jovens. Ontem, na Assembleia Municipal, fiquei extremamente satisfeito com aquela intervenção daqueles jovens. Isto demonstra que efetivamente a juventude está alerta. E como eles diziam, foram os avós que lhe falaram do 25 de Abril. E temos que ser nós, os avós, os pais, a falar com estes jovens para evitar que possam surgir movimentos em que até a cor dos cravos tentam mudar. Obrigado a todos. 25 de Abril sempre! Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos a recepção que tivemos. É sempre magnífico estar convosco. Nesta altura, é tempo de dar a palavra aos jovens. Os jovens são o princípio de tudo e vai usar da palavra a Presidente da Câmara dos Jovens, Raquel Vital. Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Abrantes e restantes membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Senhoras e Senhores Convidados, caros representantes da comunicação social, caros munícipes e ainda um cumprimento especial a todos os jovens presentes e todos aqueles que nos estão a ver online. É com um profundo sentido de responsabilidade e uma enorme honra que hoje me dirijo a esta Assembleia, enquanto Presidente da Câmara dos Jovens de Abrantes, representante da juventude abrantina, mulher e, acima de tudo, neta de Abril. O 25 de Abril de 1974 não foi apenas uma revolução política, foi uma revolução de valores, de direitos e de esperança. Foi o fim de um regime que retirava liberdades, silenciava vozes e limitava o futuro. Em 1970, cerca de um quarto da população portuguesa era analfabeta. Este número não é apenas estatística, é o retrato de um país onde o conhecimento era um privilégio e não um direito. Um país fechado, onde o acesso à educação era desigual e muitas vezes negado. Hoje, graças às conquistas de Abril, essa realidade foi profundamente transformada. Mais cidadãos têm acesso à educação, mais cidadãos participam e isso é democracia em ação. É em liberdade que se constrói o futuro. Mas ser neta de Abril não é apenas celebrar conquistas, é também reconhecer desafios. Vivemos numa era digital em que praticamente todos os jovens do nosso país utilizam a internet diariamente. As redes sociais, um fruto da liberdade de expressão conquistada, são ferramentas poderosas, mas também espaços de risco. O mesmo lugar onde nos informamos, mobilizamos e criamos é muitas vezes palco de desinformação, discurso de ódio e pressão constante por validação. Perante isto, importa afirmar com clareza: a liberdade não pode ser confundida com a ausência de responsabilidade. A liberdade que herdamos de Abril exige consciência crítica, respeito pelo outro e responsabilidade dentro e fora do espaço digital. Educar para a cidadania digital é hoje continuar a cumprir Abril. Enquanto mulher, não posso deixar de sublinhar os avanços alcançados na igualdade de género desde 1974, mas também não podemos ignorar que o caminho ainda não está concluído. Garantir que a liberdade é plena, igual e acessível a todas e a todos continua a ser uma responsabilidade coletiva. A criação da Câmara dos Jovens de Abrantes é também um exemplo claro do que mudou com Abril. Em 1974, seria impensável que os jovens tivessem voz ativa nas decisões políticas. Hoje, essa participação não só é possível, como é incentivada. Esta estrutura representa um dos pilares fundamentais de Abril, a democracia participativa. É aqui que se formam cidadãos conscientes, críticos e preparados, não apenas para o futuro, mas para o presente. Porque uma democracia viva precisa de juventude com voz, com ideias e com responsabilidade. Ser neta de Abril é isso mesmo: honrar o passado, assumir o presente e construir o futuro. Que nunca esqueçamos que a liberdade não é garantida, é conquistada e defendida todos os dias.
e que cabe a cada um de nós preservá-la, fortalecê-la e dignificá-la. Como nos ensinou Nelson Mandela, ser livre não é apenas libertar-se das próprias correntes, mas viver de uma forma que respeite e promova a liberdade dos outros. É esse o compromisso que Abril nos deixa. Como neta de Abril, continuarei a cultivar os princípios e os valores da liberdade e da democracia participativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel. Vamos dar início agora às alocuções dos representantes na Assembleia Municipal e para começar, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Tramagal, do Movimento da Freguesia de Tramagal, o José Carvalho. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa desta Assembleia, muito boa tarde. Muito obrigado por permitir que pela primeira vez o Movimento Independente Freguesia Tramagal possa falar nas comemorações municipais do 25 de Abril. É-lhe devido este reconhecimento pelo elevado espírito democrático subjacente a essa permissão que é inteiramente justa. A força do ramo de oliveira, nascida em Tramagal, é um símbolo concelhio de luta pela liberdade. Nas últimas eleições tivemos quase 1000 votos. Em democracia somos todos precisos, serão sempre precisos muitos mil para continuar Abril. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, a excelentíssima variação, os excelentíssimos presidentes da Junta de Freguesia, do Conselho, os excelentíssimos membros da Assembleia Municipal. Cumprimento os representantes de todas as entidades civis, militares e religiosas aqui presentes. Cumprimento os trabalhadores da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo e do município de Abrantes, que tornam possível a realização desta Assembleia. Cumprimento a comunicação social aqui presente e saúdo o povo do Rossio, terra a que estamos intimamente ligados, unidos pelo Tejo, por uma história industrial comum e por mais curvas e um túnel que havemos de melhorar em conjunto. Saúdo todos os que se associam a esta comemoração do 25 de Abril, presencialmente ou através da internet. E permitam-me então dizer algumas palavras que me ocorrem a propósito de Abril e Abrantes hoje. E, parafraseando os 3 Ds com que o movimento das Forças Armadas levou a efeito a Revolução de 25 de Abril, o objetivo de descolonizar, democratizar e desenvolver, deixando já para a história e para a análise crítica que merece o processo da descolonização, permitam-me focar nos outros 2 Ds, a democracia e o desenvolvimento. A democracia constrói-se todos os dias, com humildade e rigor pelo respeito dos direitos humanos. Todos os dias podemos melhorar a democracia abrantina. Todos os dias podemos melhorar a participação pública nas decisões. Todos os dias podemos trabalhar para ter uma comunicação social mais livre. Todos os dias podemos trabalhar para obviar a cultos de personalidades excessivos. A política tem que refletir mais a imagem do pelicano abrantino do que a imagem de qualquer narciso que se olhe nas águas do Tejo. Precisamos de compreender que a democracia não é eleitoralismo e que a tolerância é essencial ao desenvolvimento. A democracia precisa de ser cuidada, com atenção, parafraseando a canção e as palavras de Sérgio Godinho,
A ditadura é uma lagarta que se infiltra na maçã. Ora vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. É preciso estarmos atentos todos os dias. Sobre o desenvolvimento. E a questão do desenvolvimento é central passados 52 anos do 25 de Abril. É pela concretização do desenvolvimento das nossas comunidades que passa a liberdade de todos. Mas persistem problemas socioeconómicos graves. Há pobreza. Há dificuldades em aceder à habitação. Há rendimentos dignos. Os salários são baixos. As pensões de reforma são fracas. Há falta de esperança entre os nossos. Isto obriga-nos a que todos os dias trabalhemos para resolver estes problemas. Obrigam-nos também a repensar todos os dias a atuação dos poderes públicos e de todos. A persistência dos problemas não pode levar à sua relativização. Convém ter presente que é preciso fazer diferente para obter resultados diferentes. Temos que ter uma análise crítica sobre o que fazemos e, se não estamos a fazer o que é necessário, temos que repensar, encontrar outros métodos, outras maneiras para resolver estes problemas que acabei de enunciar, que acometem toda a nossa comunidade. Precisamos, de facto, de uma comunidade com maior justiça social. Neste sentido, também consideramos que é necessário repensar o modelo de desenvolvimento prosseguido no Concelho de Abrantes nas últimas décadas. É preciso ter mais cuidado com o ambiente. É preciso termos melhor ordenamento do território. É preciso evitar a centralização excessiva dos investimentos e olhar de forma mais equilibrada para as necessidades de todo o território. E é preciso um aspecto muito importante e que consideramos muito importante. É preciso que todos façamos um esforço grande para melhorar a educação dos nossos jovens. A educação é a ferramenta fundamental para alavancar o desenvolvimento. Nós precisamos de escolas mais fortes, mas também de uma cultura de educação que está para além das próprias escolas, que tem que atravessar as famílias, que tem que atravessar as comunidades, no sentido de proporcionar aos jovens as melhores condições para um grande futuro no nosso concelho. Desejando a todos a continuação de um muito bom dia e agradecendo a vossa atenção. Viva o 25 de Abril, viva Abrantes, viva Portugal, viva a liberdade! José Carvalho, muito obrigado. De seguida, irá usar da palavra o seu deputado representante do CDS, Artur Cortês. Bem, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, respectiva mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores membros desta mesma Assembleia, caros abrantinos. Não sei se a cor dos cravos era para mim, mas eu creio que o branco é a ausência de cor e a minha juventude diz que somos completamente livres, completamente soltos e pronto, tomei a liberdade de trazer um cravo branco, um cravo que não tem cor, porque o 25 de Abril não é só dos vermelhos. Celebrar o 25 de Abril é, antes de mais, um ato de memória e profunda gratidão. Gratidão por aqueles que nos devolveram a palavra. Mas subir este púlpito exige de nós a coragem da verdade inteira. O 25 de Abril, lá está, não tem donos.
E o nosso respeito por esta data existe também a nossa vénia à coragem do 25 de novembro de 1975, que travou as derivas radicais e nos garantiu a democracia pluralista em que hoje vivemos. Pois repito, não há democracia pela metade. Mas a efeméride não se pode escutar só em cravos e em palavras de ordem. A pergunta que hoje se impõe nesta Assembleia deve ser: qual o estado da nossa liberdade em Abrantes? Senhor Presidente, caros deputados, a democracia não se faz de monólogos, nem é cheque que é passado em branco de 4 em 4 anos. A democracia exige escrutínio e, através dos vereadores eleitos para a AD, já alertámos para o perigo da claustrofobia democrática, num clima onde o poder se fecha sobre si mesmo e rejeita a crítica. Quando a oposição cumpre o seu papel de fiscalizar os dinheiros públicos, o dinheiro que é vosso, caros abrantinos, não pode ser recebida com tentativas de intimidação ou de silêncio. Quando um caderno de encargos para o Cineteatro de São Pedro apresenta erros tão grosseiros que obrigam à anulação do próprio concurso, custando tempo, privando-nos da nossa cultura e atirando os custos para lá de €1 milhão, a culpa não é de quem apontou o erro, Sr. Presidente. A culpa é da ineficiência. Quem governa não tem o direito de se irritar com as perguntas, tem antes o dever de lhes dar resposta. E dar a resposta não é tirar palavras e depois fazer silêncio e ninguém soube bem o que é que era a resposta. Dar resposta é ouvir o problema dos abrantinos, apontados pela oposição, e saber responder. E a falta de planeamento não se fica por aí. A Feira de São Matias tornou-se um espelho de uma governação a navegar à vista. Deve ter ido com as cheias. Promessas feitas e desfeitas ao sabor dos anos, atiradas para o Val da Fontinha e depois para o Copólis, à mercê das cheias do nosso Tejo, provam que a falta de rumo e estratégia para o nosso território não é pontual, mas sim comprovada por consecutivos insucessos. Insucessos que poderiam ser pontuais, mas como diz aquela expressão, é raro, mas acontece muitas vezes. A vós, caros abrantinos, a verdadeira liberdade é a liberdade de escolha. Ontem, nesta mesma Assembleia, os jovens da Escola São de Abreu deram uma lição de cidadania e mostraram que não estão adormecidos. Mas pergunto, que liberdade é essa que tem um jovem abrantino quando, após concluir os seus estudos, não encontra oportunidades na sua terra? A triste realidade é o êxito silencioso da nossa juventude. E não, Sr. Presidente, não se fixam jovens com cartazes, com festivais de verão, não se atraem talentos com imposto no limite, com atrasos estruturais ou com aldeias e freguesias que ainda esperam pelo saneamento básico e redes de água decentes. Uma economia asfixiada e dependente não gera liberdade. Os nossos jovens só regressarão a Abrantes quando aqui encontrarem empregos que lhe paguem as contas, empresas que queiram investir e habitação acessível para começarem as suas famílias. O poder municipal deve então servir a nossa população. E hoje, em que celebramos meio século de poder autárquico democrático em Portugal, recorro às palavras do pensador Alexis de Tocqueville. As instituições locais são, para a liberdade, o que as escolas primárias são para a ciência, põem ao alcance do povo. O poder local nasceu para isto mesmo, para estar próximo das pessoas, para ser a primeira linha na defesa da nossa qualidade de vida. Mas lá está, envolvidos 50 anos, não podemos aceitar que a Câmara Municipal seja vista como o princípio e o fim de toda a dinâmica desta terra. Uma comunidade forte e livre faz-se uma sociedade pujante e faz com instituições e PSS, clubes desportivos e agentes culturais. Que não tenham medo, lá está, de viver dependentes do favor político ou do subsídio camarário para sobreviverem. A verdadeira descentralização não é apenas a Câmara receber as competências do Estado. É a Câmara saber poder devolver confiança, autonomia à sociedade civil. É confiar nos abrantinos para construírem o seu próprio destino, lado a lado com a autarquia, mas nunca asfixiados pela mesma. A visão do meu partido não é do bota abaixo, nem qualquer outra. É da ambição, senhores, é da ambição. Coisa que parece que lhes falta, não é? Queremos uma Abrantes próspera e amiga da iniciativa privada, que saiba ouvir os seus cidadãos e não tenha medo do escrutínio, que pelos vistos tem. O melhor tributo
que podemos prestar aos que construíram a nossa democracia é ter a audácia de construir uma Abrantes onde a juventude e aqueles que são menos jovens, porque esses também importam, sem esses não haveria Abril. Tenham a liberdade de ficar aqui, tenham a liberdade de viver Abrantes, tenham a liberdade de escolher Abrantes para viver. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, seguidamente, irá usar a palavra o representante do Movimento Alternativa com o deputado Pedro Grave. Boa tarde. Neste dia da liberdade, deixem-me tomar a liberdade de vos cumprimentar a todos de uma maneira um bocado diferente. Concidadãos iguais e livres, boa tarde a todos. Bem-vindos à festa, bem-vindos à liberdade. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos quantos nos ouvem no dia do aniversário da conquista da liberdade e do início do caminho da nossa democracia. 52 anos se passaram, mas ainda que mal passámos a barreira de mais tempo em democracia do que em ditadura, e a qualidade da democracia estremece, sofre ataques continuados, a ponto que há cada vez mais quem diga que antes era melhor. Alguns ainda nem eram nascidos, muitos nem os seus pais eram. É preciso lembrá-los que os seus avós foram presos ou maltratados, apenas porque havia quem podia fazer isso com o patrocínio do Estado. Aí, alguns ficam a pensar, algo parece não bater certo, outros encolhem os ombros e continuam a veicular o que absorvem do superficial digital. Realmente, se houver democracia e liberdade, mas sem comida, sem casa, sem saúde, sem educação, sem justiça, pois que sentido terá? Podemos dizer quase tudo, fazer quase tudo, mas as necessidades básicas não estão garantidas. É mais que certo que a democracia e a liberdade vão começar a perder peso quando no outro prato da balança estiverem as necessidades mais básicas. Quando Allende foi eleito democraticamente no Chile, os poderes e os poderosos que perderam iniciaram uma política de estrangulamento económico com a ajuda dos Estados Unidos, esses eternos paladinos da democracia e da liberdade, de modo a criar uma crise artificial que fizesse as pessoas revoltarem-se ou, em última instância, que desse uma desculpa para depor o governo legítimo pela força, o que veio a acontecer. Há mais exemplos destes na história, mais do que deveria ser possível. Mas é um facto que há meios de controlar ou influenciar as massas. Basta haver vontade, dinheiro e poder. E o problema não está nos meios, está nas massas. É que as pessoas e os seus comportamentos são bastante previsíveis, objeto de tantos estudos exaustivos e universalmente acessíveis. E a história, que serve para entendermos como devemos evitar males conhecidos, infelizmente também serve para mostrar como as pessoas podem ser influenciadas. Portanto, entre os que querem influenciar e os que querem ser livres para escolher, dependendo de quem tem mais conhecimento, assim será mais fácil influenciar ou escolher. A liberdade, a verdade, podem ser ilusórias. Quem tiver o poder de controlar as opções, influencia as escolhas ainda antes de as fazermos. Precisamos de conhecimento crítico para perceber as armadilhas. E informação não é sinónimo de conhecimento. Vejamos. É como entregar um bisturi a uma pessoa qualquer sem que a pessoa tenha conhecimentos para operar. Tem na mão a ferramenta certa, sabe que serve para cortar um paciente, mas não sabe como nem onde. Até pode ter visto uns vídeos. Mas isso não o transforma num cirurgião. E do outro lado, alguém a observar pode ficar convencido que aquela pessoa pode operar, apenas por ter os signos certos. Por exemplo, se vestir uma bata de médico e colocar uma máscara cirúrgica, ganha logo ascendente positivo, credibilidade e confiança. O que não teria se aparecesse de fato de treino com um bisturi na mão, onde podia ser confundido com um malfeitor. Há informação, mas falta o conhecimento para perceber o embuste. Este é um exemplo extremo, mas serve para mostrar o mecanismo. Portanto, o conhecimento e a informação não são a mesma coisa. A informação é algo rápido e superficial, volátil, facilmente manipulável e acessível, enquanto o conhecimento é profundo, estrutural, alicerçado em factos, experiência e não em opiniões. A informação chega impelida, empurrada, basta ligar um dispositivo de comunicação qualquer. O conhecimento dá algum trabalho, é preciso tempo, pesquisa, vontade.
E depois outra característica do comportamento humano, aproveitada pelos algoritmos programados por outros humanos, mas refinados pela desumanidade das máquinas, faz com que as pessoas aceitem e divulguem mais a informação que valida as suas opiniões, em vez de avaliar o contraditório e procurar os factos, a verdade. Portanto, de modo a tentar garantir a manutenção da liberdade, da democracia, temos de ser mais exigentes com a qualidade das decisões sobre as nossas vidas. Procurar saber mais. Não se fiquem só por ouvir discursos, incluindo o meu. Perguntem sempre o que querem saber. Prefiram a ciência e os factos em vez do obscuro. Se não estiverem satisfeitos com quem decide, nem com as opções que se oferecem, avancem para mudar, para melhorar o que está mal. Mas façam-no pelas razões certas, pela comunidade, pelo bem comum, pelo futuro dos vossos filhos e netos. Nunca pelo medo da mudança, pela aquisição de privilégios ou pelo poder. Disse basta. O caminho que nos trouxe aqui está, infelizmente, cheio de maus exemplos que ajudaram a minar a democracia. Tenho esperança que consigamos melhorar o estado da democracia e da liberdade. Mas, se algum dia o estado a que isto chegar for tão mau que seja preciso outra revolução, fazemos. Não podemos esperar tanto tempo, nem que outros façam por nós. Liberdade também é ter nas mãos o próprio destino e comandar as nossas palavras e ações para chegarmos onde e como queremos estar. Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva Abril! Pedro, muito obrigado. Ora, chama o uso da palavra a senhora deputada da CDU, Graça Alves. Faz favor. Boa tarde. Em meu nome e em nome da CDU, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restantes elementos da mesma. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta, o público presente e quem nos ouve lá em casa, funcionários municipais e comunicação social. Hoje celebramos a Revolução de Abril, comemoramos esse acontecimento maior da nossa história contemporânea e um dos mais altos momentos da nossa secular vida coletiva, neste ano que faz também 50 anos que foi aprovada e promulgada a Constituição da República Portuguesa, emanação do processo revolucionário que aqui celebramos e da luta do nosso povo. Constituição que nestes 50 anos da sua vigência provou ser um importante suporte da nossa vida democrática e que hoje continua a ser um instrumento de salvaguarda na defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo. Comemoramos a Revolução de Abril, reafirmando a atualidade da sua Constituição, a exigência do seu cumprimento e a vital importância da sua defesa face às ameaças de novas iniciativas mutiladoras dos direitos políticos, económicos, sociais e culturais, dos inimigos do projeto libertador de Abril, que viram e continuam a ver a Constituição como um obstáculo à reconstituição do seu poder hegemónico e à satisfação dos seus interesses. Comemoramos a Revolução convictos de que é no respeito pela Constituição, com os olhos postos na concretização dos seus princípios, valores e normas, que se abre e retoma o necessário e inadiável caminho da construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. Ao comemorarmos a Revolução do 25 de Abril, não esquecemos e engrandecemos o valoroso ato dos capitães de Abril, o esforço heroico da resistência antifascista, a abnegada dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e outros democratas. Evocamos e exaltamos o amplo e vigoroso levantamento popular que irrompeu nessa manhã de Abril, que transformou o levantamento militar libertador em revolução. Essa libertadora e emancipadora revolução, assumida pela larga maioria do povo que com a sua ação conduziram a profundas transformações económicas, sociais, políticas, culturais e civilizacionais, que se traduziram em grandes conquistas dos trabalhadores e do povo em todas as áreas da nossa vida coletiva. Revolução que instaurou as liberdades e a democracia, promoveu a melhoria das condições de vida. A Revolução que pôs fim ao domínio dos monopólios com a nacionalização dos setores-chave da economia nacional e a democratização do uso da terra com a realização da reforma agrária.
Revolução que construiu o poder local democrático e a autonomia regional. Revolução que pôs fim às guerras coloniais e ao isolamento internacional do país com o estabelecimento de relações diplomáticas com todo o mundo. Revolução que tem no seu património um vastíssimo conjunto de medidas a favor dos trabalhadores. Nesse património da Revolução está o direito à livre organização sindical, o direito à greve e à contratação coletiva. Está o direito a um salário justo e a uma pensão justa. Direitos que a Revolução reconheceu ao promover aumentos generalizados e o salário mínimo nacional que asseguraram a mais justa repartição da riqueza nacional, nunca antes vista, a favor do trabalho, e que a política de direita de sucessivos governos alterou e inverteu, e que hoje o atual governo quer agravar para servir e alimentar o processo da escandalosa acumulação e centralização do capital a que o país hoje assiste e garantir a perpetuação dos baixos salários. Está o direito ao emprego e ao emprego com direitos, com a proibição dos despedimentos sem justa causa e a garantia do emprego estável. Nesse património da Revolução encontramos o direito à saúde para todos, com a criação do Serviço Nacional de Saúde. Está a melhoria e o alargamento da segurança social pública, solidária e universal, uma outra das grandes conquistas do povo português para garantir de forma segura reformas e pensões e que o atual governo quer fragilizar e desvalorizar, impondo a obrigatoriedade da contribuição dos trabalhadores para sistemas complementares de reforma. No património de Abril está enorme e inicial esforço de investimento público para dar resposta às carências de habitação herdadas do fascismo, para pôr fim às barracas e à habitação precária. No património da Revolução está a luta pela paz e contra a guerra. Não é Abril que pode ser responsabilizado pelas dificuldades existentes no país, pelos problemas que o povo enfrenta, mas sim a política da contra-revolução, que vai impondo uma política privatizadora dos recursos e bens públicos essenciais. Não é Abril, mas sim a política da contra-revolução que é responsável pelos problemas que enfrenta o nosso povo, pelos baixos salários e baixas reformas, pelo empobrecimento das largas camadas da população, pela precariedade laboral que subsiste, pela exploração e desigualdades sociais, pela destruição das funções sociais do Estado. Neste tempo é que o revanchismo reacionário fascisante passou a falar grosso contra o processo democrático da Revolução de Abril, em que procura branquear a criminosa ditadura fascista de 48 anos, responsável por esse tempo sombrio, marcado pela repressão e violências brutais, prisões, liberdades juguladas, pelo atraso económico, social, cultural e civilizacional, pelo analfabetismo, pela imigração em massa, por agravadas desigualdades sociais, pela alta corrupção, pela guerra. Celebrar Abril é afirmar que a mentira e a falsificação da história estão condenadas à derrota. É afirmar que o sonho de ver retomados os caminhos de Abril e os seus valores se mantêm vivos em cada um de nós e no coletivo nacional. É com esta perspectiva que comemoramos Abril. É com esta perspectiva que apelamos à participação das comemorações populares que estão em curso, desde já tendo em vista o próximo 1º de maio. É com a confiança dos que sabem que a história está longe de ter chegado ao fim, por mais que o decretem as forças da exploração e da regressão, e que mais tarde ou mais cedo chegará um momento, com a luta dos trabalhadores e do povo, dos democratas e patriotas, de retomar os caminhos que a portuguesa Revolução Libertadora e Emancipadora de Abril abriu e que aqui celebramos, convictos de que Abril vencerá. Viva o 25 de Abril! Muito obrigado, Graça. Vai usar da palavra agora a representante do Partido Chega, a Cecília Pedro. Boa tarde, Sr. Presidente, respectiva mesa, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, Senhoras e Senhores Públicos aqui presentes. Celebramos hoje o 25 de Abril. Celebramos a liberdade. Celebramos o fim de um regime que limitava os direitos, restringia opiniões e não permitia aos portugueses escolher livremente o seu destino.
O 25 de Abril foi um momento fundador da nossa democracia. Um momento que abriu caminho à liberdade, à expressão de pluralismo político, ao voto livre e à alternância democrática. Mas celebrar o 25 de Abril não pode significar transformar esta data numa narrativa única, fechada ou ideológica. O 25 de Abril pertence a todos os portugueses. Não pertence à esquerda, não pertence aos partidos, não pertence às elites. Pertence ao povo português. É precisamente por isso que devemos hoje perguntar: estamos a honrar verdadeiramente o espírito de Abril? Porque o espírito de Abril não é apenas liberdade formal, é também liberdade real. Liberdade para trabalhar, liberdade para empreender, liberdade para viver em segurança, liberdade para dizer o que se pensa, sem medo de censura social ou política. E hoje, mais de 50 anos, depois de muitos portugueses sentem que essa liberdade está incompleta. Há portugueses que trabalham toda a vida e não conseguem pagar uma casa. Há jovens que não conseguem construir um futuro no seu próprio país. Há famílias que vivem com medo e insegurança nas ruas. Há cidadãos que sentem que o Estado lhes pede cada vez mais e lhes devolve cada vez menos. Senhoras e senhores, o 25 de Abril não foi feito para criar novos privilégios, não foi feito para perpetuar desigualdades, não foi feito para criar uma classe política distante das pessoas. Foi feito para devolver ao povo, para devolver o poder ao povo, peço desculpa. Esse é o compromisso que devemos renovar hoje. Celebrar Abril também é reconhecer que a democracia precisa ser defendida todos os dias. Defendida contra a burocracia excessiva, defendida contra o centralismo, defendida contra a perda de soberania, contra decisões afastadas de vontade popular. Porque democracia não é apenas votar de 4 em 4 anos. Democracia é ouvir as pessoas, é respeitar quem pensa diferente, é aceitar o pluralismo político sem rótulos ou exclusões. Celebrar Abril é querer um país mais justo. Celebrar Abril é querer um país mais seguro. Celebrar Abril é querer um país onde trabalhar compensa. Celebrar Abril é querer um país que respeita os seus cidadãos. Senhoras e senhores, a melhor forma de honrar o 25 de Abril não é apenas lembrar o passado. É cumprir o futuro. É garantir que a liberdade não se perde. É garantir que Portugal é um país de oportunidades. Porque o 25 de Abril não é apenas uma data. É um compromisso permanente com Portugal e com os portugueses. Não podemos celebrar Abril sem mencionar Novembro e sem lembrar que a verdadeira liberdade e a verdadeira democracia só foram alcançadas a 25 de Novembro de 75. Depois do 25 de Abril, Portugal viveu um período de instabilidade profunda, conhecido como processo revolucionário em curso, marcado por ocupações, nacionalizações forçadas e ameaças à liberdade de imprensa e tentativa de imposição a um regime de inspiração revolucionária. Foi o 25 de Novembro que militares moderados, liderados por figuras como Ramalhianes, travaram uma deriva que colocava em risco a democracia pluralista e as liberdades fundamentais. Foi nesse momento que Portugal escolheu definitivamente a democracia representativa, o pluralismo partidário e o Estado de Direito. Sem o 25 de Novembro, Abril poderia ter sido apenas uma transição para outra forma de autoritarismo. Com 25 de Abril, tornou-se a verdadeira liberdade. Viva a liberdade, viva Abril, viva Novembro, viva Portugal. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigado, Cecília. Temos a usar da palavra agora o Sr. Deputado, representante do PSD, João Fernandes. Senhor Presidente da Mesa e da Assembleia, queria quebrar aqui um pouco o protocolo e queria fazer um requerimento à mesa. Era se me poderia fornecer uma garrafa de água, porque eu estou cheio de sede, antes de começar o meu discurso. Senão ele vai ser seco como a minha garganta. Manuela, se puder fornecer a garrafa de água. Muito obrigado. São condições de trabalho. Muito obrigado. Por favor, agradeço à Manuela, se faz favor, também. Ok, assim sim. Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, demais entidades convidadas e dignatários, gentes do Rocio e de todo o nosso concelho. Estamos aqui hoje no Rocio ao sul do Tejo para celebrar os 52 anos do 25 de Abril, nesta que é a Praça da Liberdade. E não poderia haver nome mais feliz, nem data mais exata para o fazermos. Celebrar o momento seminal do nosso regime democrático, o 25 de Abril de 1974,
num espaço que acaba de ser batizado com o nome de Praça da Liberdade, lembra-nos que essa mesma liberdade e a emancipação cidadã não são apenas palavras num papel. São principalmente um compromisso em evolução perene. São corpos vivos que ganham forma em cada encontro e que merecem carinho e carecem de proteção. Meus senhores, é importante recordar que a Revolução de 1974, ao abrir as portas do livre-arbítrio, iniciou um caminho que não foi fácil, nem linear. Como é natural em qualquer processo desta magnitude, vivemos as convulsões e as incertezas de um período de transição intenso. Porém, esse percurso, feito de superação, culminou na estabilidade institucional que odiernamente conhecemos e que se ramificou até às nossas cidades, vilas e aldeias. Por isso, a nossa alegria é dupla. Celebramos Abril, mas festejamos também os 50 anos de poder local democrático. Porque foi através das instituições de proximidade que o ideal democrático ganhou rosto e que os portugueses passaram a ser verdadeiramente donos dos seus destinos, das suas ruas, das suas freguesias e dos seus concelhos. E se Portugal atualmente é um país diferente para melhor, e nós queremos que está muito melhor, devemos-lo em grande medida aos cidadãos que ao longo deste meio século serviram as coisa e causa públicas. Pessoas que através de uma dedicação abnegada e sem filtros foram o primeiro rosto do Estado junto das populações. Rostos que, conhecendo cada rua e cada problema pelo nome, ajudaram a desenvolver as suas terras e a dar resposta às carências mais diretas das comunidades. Uns com mais sucesso que outros, uns com visões distintas, contudo, na sua grande maioria, movidos por essa vizinhança que transformou a teoria política em realidades concretas. No entanto, meus senhores, o meu foco recai hoje, com particular justiça, naqueles autarcas que compõem o poder local e que são chamados de oposição. É imperativo dar ênfase ao trabalho que estes eleitos realizam, num exercício que é tantas vezes um autêntico voluntariado. Por amor às suas raízes e em nome de quem neles confiou o voto, fazem-no a troco de parcas senhas de presença, roubando tempo às suas famílias e profissões. É um trabalho frequentemente ingrato. Escrutinar, criticar, apontar o erro, desenhar soluções e apresentar visões alternativas. Tarefas todas elas complexas quando não se tem acesso à mesma informação ou aos mesmos meios que detêm as rédeas, de quem detém as rédeas da governação. Por outro lado, em amiudadas circunstâncias, estes representantes têm de enfrentar a desconsideração pelos direitos da oposição e os desaforos daqueles que, instalados em cargos públicos há demasiados anos, aparentam ter perdido a noção de que as suas funções são, em essência, transitórias e passageiras como o vento. Aqueles que, no conforto das maiorias, em muitos casos em erosão, se esquecem de que o sistema não tem donos nem senhores eternos e que cada lugar que ocupamos é um empréstimo do povo, com data de validade. No final do dia, uma das maiores virtudes do nosso regime foi precisamente a introdução do papel da oposição, do contraditório, algo que não existia antes de Abril. Uma oposição que tanto contribuiu para despertar executivos para as suas falhas e para o aumento do rigor na gestão pública. Foram estas vozes dissonantes, reiterada e iniquamente acusadas de falarem e nada fazerem, quando estão a desempenhar os seus mandatos com denodo e elevação, que ao longo de 50 anos ajudaram a expor irregularidades de múltiplos contornos e que forçaram a correção de rumos que pareciam perdidos. Quem não percebe isto não percebe nada. Quem repete o mantra de que falam e nada fazem não compreende o que é a democracia. Acima de tudo, o escrutínio existe para aperfeiçoar o exercício de quem governa. Ao questionar e propor, obriga-se quem tem o poder a ser mais eficiente, mais transparente e mais justo. E é desse equilíbrio que nasce a prosperidade dos nossos municípios e fregueses. Sem uma fiscalização atenta, a democracia é apenas uma fachada. Com uma alternativa forte e presente, ela torna-se plena. Que esta praça que inauguramos aqui no Recio seja o símbolo desse debate vivo e desse respeito mútuo, por Abrantes, pelos abrantinos e pelo nosso futuro. Viva o Recio ao sul do Tejo, viva Abrantes, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigado, João. De seguida irá usar a palavra o Sr. Deputado Municipal, representante do Partido Socialista, Paulo Lourenço.
Boa tarde a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, felicitar e agradecer de forma simpática como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rocio Solutejo nos recebe aqui nesta magnífica praça. Um bem-aja para si, muitas felicidades e obrigado pela forma como nos recebeu. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, entidades civis, militares e religiosas aqui presentes, funcionários do município, órgãos de comunicação social, minhas senhoras, meus senhores, a todos muito boa tarde. Celebrar o 25 de Abril é celebrar a liberdade e reconhecer que ela, para permanecer viva, precisa de ser continuamente defendida, atualizada e concretizada à luz dos desafios de cada tempo. O 25 de Abril devolveu ao povo português a palavra, a dignidade cívica e a possibilidade de construir em democracia um país mais justo, mais aberto e mais humano. Trouxe-nos o direito de participar, de escolher, de discordar, de exigir e de sonhar coletivamente. E deixou-nos a ideia fundamental que a democracia não é um ponto de chegada, é uma construção permanente. É por isso que assinalar Abril não pode ser apenas um exercício de memória, por mais importante que essa memória seja. Tem de ser também um exercício de responsabilidade. A responsabilidade de se perceber como se protegem hoje os valores de Abril. A responsabilidade de perguntar com seriedade onde se joga atualmente a qualidade da nossa democracia. E a verdade é que essa pergunta nos conduz, inevitavelmente, a alguns dos grandes desafios do nosso tempo, desde logo a digitalização. Vivemos numa época em que uma parte crescente da relação entre os cidadãos e o Estado passa pelo digital. É assim no acesso à informação, na utilização dos serviços públicos, na comunicação com a administração, na participação cívica e até na forma como se constrói ou se degrada o debate público. A transformação digital pode representar uma oportunidade extraordinária, pode simplificar procedimentos, aproximar serviços, reduzir burocracias, reforçar a transparência e melhorar a vida das pessoas. Mas também pode criar formas de exclusão, de opacidade e de afastamento, se não for conduzida com sentido democrático e com preocupação humana, e é aqui que verdadeiramente o poder local assume uma relevância decisiva. As autarquias, pela sua proximidade, estão numa posição única para garantir que a digitalização não se torna uma barreira entre os cidadãos e os serviços públicos, assegurando que a modernização administrativa não significa desumanização. Por outro lado, os municípios podem ajudar a que a inovação não deixe para trás os mais vulneráveis, os que têm menos recursos ou menos familiaridade com os meios digitais. Os municípios podem, em suma, garantir que a transição digital é também uma transição de inclusão, de clareza e de confiança, porque digitalizar não pode ser apenas transferir procedimentos do papel para o ecrã, trocar filas por plataformas ou atender um atendimento presencial por formulários. Digitalizar, numa democracia madura, tem de significar simplificar, esclarecer, aproximar e servir melhor. E essa é uma tarefa da maior importância para os municípios, na literacia digital, na simplificação dos serviços, na transparência da administração, na comunicação com os municípios e na criação de soluções concretas que tornem a vida das pessoas mais fácil, mais compreensível e mais digna. Mas a fidelidade ao espírito de Abril exige-nos também atenção a outro grande desafio, o das alterações climáticas. Hoje já ninguém pode olhar para esta questão como uma preocupação distante ou abstrata. As alterações climáticas têm efeitos reais no território, na segurança das populações, na gestão da água, na prevenção dos riscos, na proteção civil, no ordenamento do território e na qualidade da vida das comunidades. E também aqui o poder local é essencial. Porque é no território que os efeitos se fazem sentir e é também no território que muitas respostas têm que ser preparadas, articuladas e concretizadas. Os municípios estão na linha da frente da adaptação às novas exigências climáticas, na prevenção, na resiliência, na organização do espaço público, na mobilidade, na eficiência energética, na proteção dos recursos naturais, na preparação das comunidades para fenómenos extremos que, infelizmente, tendem a tornar-se mais frequentes e intensos. E há aqui, aliás, uma ligação muito clara entre os dois temas. A digitalização pode ser um instrumento importante para enfrentar melhor os desafios climáticos, na monitorização, na gestão do risco, na capacidade de resposta, na informação às populações e na construção de políticas públicas mais inteligentes e eficazes.
Mas importa que nunca percamos de vista que nem a tecnologia, nem a urgência, nem a pressão das circunstâncias podem justificar o enfraquecimento daquilo que Abril nos legou de mais precioso: a centralidade das pessoas, a dignidade humana e os direitos, liberdades e garantias. Num tempo de grande aceleração, de desinformação, de polarização e de simplificação do debate público, convém recordar que a democracia exige mais do que eficácia. Exige prudência, exige respeito, exige liberdade, exige instituições fortes, mas também próximas, exige modernização com humanidade, exige resposta, mas sem abdicar de garantias fundamentais. É também por isso que o 25 de Abril continua tão atual, porque nos recorda que a liberdade não se defende apenas contra ameaças visíveis e imediatas. Defende-se também contra desgastes silenciosos, contra a banalização do discurso do ódio, contra a erosão da confiança nas instituições, contra a tentação de tratar os direitos fundamentais como obstáculos e contra a ideia de que a velocidade ou a conveniência podem valer mais do que a dignidade das pessoas. Em nome da bancada do Partido Socialista, queremos por isso assinalar esta data com um sentido claro de exigência democrática. Defender Abril, hoje e sempre, é garantir que a democracia sabe responder aos desafios do presente sem perder a sua alma. É confiar no poder local como espaço de proximidade, de inclusão e de resposta concreta. É promover uma digitalização que aproxima em vez de afastar. É preparar os territórios para as alterações climáticas com responsabilidade e visão. E é proteger, com firmeza e sem ambiguidades, os direitos, liberdades e garantias de todos. Este é o compromisso que importa renovar. Um compromisso com a liberdade, com a democracia, com a dignidade humana e com a capacidade de construir um futuro melhor sem se esquecer aquilo que nos define. Porque o 25 de Abril não é apenas uma data da nossa história. É uma referência para o presente e é, acima de tudo, uma exigência para o futuro. Viva Abrantes, viva o 25 de Abril, viva a liberdade e viva a democracia. Muito obrigado, Paulo. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos. Boa tarde a todos, minhas senhoras, meus senhores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e secretários da mesa da nossa Assembleia Municipal de Abrantes, senhoras e senhores vereadores do município de Abrantes, senhoras e senhores presidentes de junta, senhoras e senhores deputados municipais, senhora Presidente da Câmara dos Jovens, senhoras e senhores ex-autarcas do nosso Conselho aqui presentes, a quem muito agradecemos, senhoras e senhores representantes das forças de segurança, das instituições civis, militares, religiosas e associativas, muito obrigado a todos, um cumprimento especial ao seu padre Adelino, senhoras e senhores jornalistas, caras e caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Uma saudação muito especial ao Orfeião de Abrantes, porque hoje aqui nos honrou com a interpretação do hino nacional, um contributo e uma forma absolutamente muito significativa para a dignidade e para o simbolismo desta cerimónia. Hoje evocamos o 25 de Abril, a data fundadora da liberdade e da democracia em Portugal. O dia em que um povo recuperou a sua voz, reencontrou a sua dignidade e abriu caminho a uma nova etapa da nossa história, assente na democracia, na participação e na esperança de um país mais justo, mais desenvolvido e mais humano. Celebramos esta data com respeito e profunda gratidão pelos militares de Abril, cuja coragem mudou o rumo do nosso país, mas também por todos aqueles que resistiram à ditadura, recusaram o silêncio e nunca desistiram da liberdade, contribuindo de forma decisiva para a construção da democracia em que hoje todos vivemos. Mas o 25 de Abril não pode ser apenas memória, tem de ser exigência, tem de ser responsabilidade e tem de ser
todos os dias, compromisso e respeito pelos valores que conquistamos. É nesse legado transformador que hoje se inscreve esta inauguração da Praça da Liberdade, aqui em Rossio, ao sul do Tejo. Um nome carregado de simbolismo para um espaço que queremos que seja vivido, apropriado e sentido pelas pessoas. Mais do que uma intervenção física, esta praça afirma-se como um espaço de encontro, de convivência e de identidade coletiva, onde a liberdade se concretiza na vida de todos os dias. Ao criarmos esta nova centralidade, ao ligar espaços e serviços e ao qualificar o território, estamos a cumprir o princípio essencial de Abril. A democracia só faz sentido quando melhora de forma concreta a vida das pessoas. E é isso que aqui afirmamos. Um espaço mais digno, mais seguro, mais inclusivo e mais humano ao serviço de uma comunidade inteira. E se o 25 de Abril nos deu a liberdade, foi o poder local democrático que lhe deu corpo, que a transformou em progresso, em desenvolvimento e em qualidade de vida. Ao celebrarmos este ano os 50 anos do poder local em Portugal, celebramos uma das maiores conquistas da nossa democracia, construída com trabalho, proximidade e sentido de missão. Ao falarmos de Abril, temos que falar também das nossas câmaras municipais, as assembleias municipais e, de forma muito particular, das nossas juntas de freguesia, que ao longo destas décadas têm vindo a dar expressão aos valores de Abril. São os municípios e as freguesias que estão todos os dias no terreno, que conhecem as pessoas, que respondem aos problemas e que nunca desistem de proteger os seus territórios, mesmo quando os meios são escassos. As juntas de freguesia, tantas vezes com recursos limitados, continuam a ser a primeira resposta, a primeira presença e muitas vezes a primeira esperança para quem precisa. São a face mais próxima, mais humana e mais concreta do Estado. E é por isso que o seu papel deve ser valorizado, respeitado e reforçado. Quero por isso dirigir uma saudação muito sentida a todos os ex-autarcas do nosso concelho. Deixar aqui um cumprimento especial a todos que aqui estão hoje connosco presentes, com o reconhecimento sincero pelo contributo que dão e que deram ao longo de todos estes anos. Servir no poder local é muitas vezes fazer muito com pouco. É decidir com responsabilidade. É estar presente nos momentos mais difíceis e não falhar quando as pessoas mais precisam. Essa é uma marca que dignifica o poder local e que honra a nossa democracia. Mas celebrar Abril é também ter a coragem de dizer aquilo que ainda falta fazer. Ao longo dos últimos anos, falou-se de muito de descentralização de competências, mas a verdade é que, em muitos casos, ela ficou aquém daquilo que é necessário. Não podemos aceitar uma descentralização pela metade. Não podemos aceitar que se transfiram responsabilidades sem se transferir os meios, o poder e a autonomia indispensável para resolver os problemas. Os municípios e as freguesias não podem continuar a ser chamados a responder a desafios cada vez mais exigentes enquanto permanecem limitados por burocracias excessivas e por decisões tomadas longe das pessoas. Isso não é eficiência, isso não é proximidade, isso não serve o país. Em Abrantes, assumimos claramente que queremos mais capacidade de decisão nas áreas que tocam diretamente a vida das nossas pessoas. Na educação, na saúde, na ação social, na proteção civil, na mobilidade, na habitação, no ambiente. Queremos uma descentralização verdadeira, com confiança política e com autonomia real. Porque quem está mais perto decide mais rápido e melhor. E decide com mais responsabilidade e equidade. Continuo
claramente a acreditar que quem está mais perto, quem conhece melhor as pessoas e o território, decide melhor. Por isso, quero ser absolutamente claro. Portugal precisa de avançar rapidamente para a regionalização. De uma vez por todas, a regionalização tem de deixar de ser uma reforma eternamente adiada e passar a ser assumida por todos como uma necessidade estrutural para o país. Não podemos continuar a ter um país onde tantas decisões fundamentais são pensadas a partir da lógica centralista, distante e uniformizadora, como se os territórios fossem todos iguais e como se o litoral e o interior enfrentassem exatamente os mesmos problemas. Só assim poderemos corrigir desequilíbrios históricos, contrariar a excessiva concentração do poder e do investimento nos grandes centros urbanos, dando ao resto do país instrumentos de decisão e de afirmação que aproximem as políticas públicas das realidades concretas de cada região e reforcem, obviamente, um grande desígnio da coesão territorial. Minhas senhoras e meus senhores, nos momentos mais difíceis que passamos ao longo dos últimos anos são prova de que a proximidade e o profundo conhecimento da realidade local é decisivo na salvaguarda dos interesses das comunidades. Foi assim durante a pandemia e foi assim, por exemplo, nas recentes tempestades que assolaram o país e particularmente a nossa região. Quando foi preciso proteger as populações, apoiar os mais vulneráveis, articular serviços, mobilizar recursos e agir depressa, o poder local esteve onde tinha de estar, junto das nossas pessoas. Estiveram os municípios, estiveram as juntas de freguesia, estiveram os serviços municipais, a proteção civil e tantos outros na gestão autárquica que não hesitaram perante a dificuldade. Isso devia nos levar a pensar e a concluir de forma simples. Se ao longo destes 50 anos do poder local sempre foi decisivo em tempos de normalidade, mais decisivo foi em momentos de crise, pelo que o reforço dos poderes e autonomia não é uma opção meramente administrativa do país. É uma exigência democrática e uma condição essencial para nos transformarmos num país mais coeso e mais justo. Minhas senhoras e meus senhores, Abril cumpre-se todos os dias na solidariedade, na união entre gerações, entre instituições e entre pessoas, numa comunidade que acredita em si própria e que sabe que o futuro se constrói em conjunto. Em Abrantes sabemos bem o valor dessa união, sabemos que é nela que encontramos a força para afirmar o nosso território e para continuar a construir um concelho mais desenvolvido, mais justo e mais solidário. Porque Abril não é apenas memória. Abril é responsabilidade e é, acima de tudo, futuro. Que saibamos estar à altura desse legado, que saibamos defender a liberdade, honrar a democracia e reforçar o poder local como instrumento do progresso, proximidade e justiça territorial. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva o poder local, viva Abrantes, viva Portugal! Viva! Muito boa tarde a todos, caros concidadãos. Permitam-me um cumprimento muito especial ao meu antecessor, António Mor. É por si que estamos aqui e, na sua pessoa, cumprimento todos os homens e mulheres que fizeram 50 anos de poder local democrático. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores deputados municipais, excelentíssimos senhores presidentes de junta de freguesia, excelentíssimos senhores representantes de autoridades civis, militares, de segurança, religiosas e políticas. Um cumprimento também ao Francisco Prates, da Câmara dos Jovens. Minhas senhoras e meus senhores, hoje, passados 52 anos
sobre a alva madrugada que rompeu a longa noite de escuridão e abriu o primeiro dia de liberdade, saudamos todos os que fizeram abril. Abril é a coragem de um homem único, de peito aberto e com uma granada no bolso, avançando convicto contra o regime antigo. Ele que se tornou o símbolo maior da luta pela liberdade. Homenageando a memória de Salgueiro Maia, honramos os homens e as mulheres que fizeram a revolução. Com armas, sem balas, mas com cravos, e derrubaram a ditadura. Abril permite-nos declarar a gratidão devida por nos permitirem construir uma sociedade nova, democrática, solidária, mais livre, mais justa e mais fraterna. Abril é paz. Abril acabou com a guerra colonial, um conflito armado que Portugal manteve durante 13 anos em teatros de operações a milhares de quilómetros, que mobilizou cerca de 90% da população jovem, teve cerca de 10 mil militares mortos e 15 mil inválidos, mais de 100 mil civis mortos nas colónias, sem solução militar à vista, intransigentemente mantida à força pela ditadura, destinando o país à pobreza, ao atraso e às desigualdades. Abril foi a expressão inexorável da vontade de mudança para tornar Portugal livre da opressão que mantinha asfixiada a essência e a dignidade da vida humana. Abril foi a luz que iluminou o caminho de profundas transformações sociais, económicas, na saúde, na educação, na justiça, consagrando a igualdade, a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e exaltando princípios e valores estruturantes de um Estado de Direito democrático. Nos conduziu à Europa e fez regressar ao concerto das nações. Abril é liberdade. Abril permitiu a liberdade de decidir o nosso destino, a liberdade de pensar, de exprimir o pensamento pela palavra, em vencer o medo pela coragem, em superar o silêncio pela esperança. Abril é o fim da PIDE, com mais de 2 mil PIDs e 20 mil informadores. Uma polícia política temida, que prendia à vontade do ditador, que torturava para obter a sua, dela, verdade, que matou opositores do regime, que manteve campos de concentração para presos políticos. Abril é de todos. Abril é da esquerda e da direita. É dos homens e mulheres que abraçam os valores da democracia, que aceitam a liberdade do outro como condição da sua própria liberdade. Abril é tolerância e aceitação da diferença e promoção de uma cultura de diversidade. Abril é humanismo, é estar presente com os outros e para os outros, é prestar auxílio aos mais desfavorecidos, é integrar socialmente. Abril também é, como escreveu Zeca Afonso, sempre resistente. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. O povo é quem mais ordena. Abril é ter no Estado o pilar essencial à defesa da dignidade da pessoa humana, criando as condições tendentes à universalização de acesso aos cuidados de saúde e à educação. Bem assim o garante do direito à habitação e de acesso ao direito e aos tribunais. Abril é futuro. Abril é transmissão às gerações mais novas dos valores que o despertaram e o mantêm.
considerando que no tempo que vivemos nada é garantido e são permanentes os riscos que determinadas decisões podem trazer à democracia, tal como a entendemos e praticamos. Reproduzo o que disse na Assembleia da tomada de posse. A história vivida deve ser contada. Os de hoje devem saber os que de ontem viveram no analfabetismo, na desigualdade social e de acesso à saúde e educação, no trabalho à jorna, na exploração dos mais fracos e desprotegidos, numa guerra que consumiu parte da nossa juventude, na necessidade da imigração, perseguidos politicamente e torturados, numa sociedade delatora, nos privilégios de poucos e na miséria de muitos, das casas sem eletricidade e sem água. Temos que contar a história e devemos honrar a memória de todos quantos conquistaram a liberdade naquela madrugada de 25 de abril de 1974. E não queremos de volta as personagens que fizeram aquela história. Para que bem se compreenda, digo agora, nem um, nem dois, nem os 3 ditadores, nem qualquer réplica mais polida. Nas palavras de Yves Leonard, a história não serve para ser esquecida, mas para nos lembrar quem fomos e quem não devemos ser. Abril é recordar, porque recordar é resistir, é impedir que o passado se repita, porque eram muito poucos, os direitos mais básicos dos cidadãos nos 48 anos que o antecederam. Abril é rejeição a manifestações de autoritarismo, de manipulação da opinião pública, de invasão da privacidade, de desrespeito pelos cidadãos, de desprezo pelo bem-estar do outro, de falta de promoção da dignidade humana. Abril impõe-nos a responsabilidade de sermos atores sociais de elevada credibilidade perante os cidadãos, de termos comportamentos de irrepreensível ética republicana e de produzir decisões democraticamente fundamentadas e aceites. Em equilíbrio, diria, adequado entre os que têm a legitimidade para exercer o poder e os que na oposição exercem uma vigilância democrática, assim consagrando a verdadeira e desejada aproximação entre eleitos e eleitores. Termino evocando Sérgio Godinho, poeta sempre atual. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. 25 de Abril, sempre. É este o futuro que queremos. Viva Abril, viva a democracia, viva Abrantes, viva Portugal. Muito obrigado a todos pela vossa presença. É uma honra e um privilégio contar com uma Assembleia tão alargada e estáis todos convidados para a festa, porque a festa, é já a seguir também.